Virgem e sozinha, ela foi atropelada enquanto voltava do trabalho, sem saber que o motorista que desceu do carro para socorrê-la era nada menos que o advogado mais rico e influente do país. Você também acredita que o amor verdadeiro supera tudo? Então me conta nos comentários de onde você está vendo essa história. É muito especial saber quem está aqui comigo nessa jornada. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Amora Valência abriu os olhos lentamente, sentindo o peso familiar da exaustão nos ombros. O pequeno quarto no Morro da Boa Esperança estava gelado, e ela podia ouvir o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. Mais um dia difícil pela frente. Aos 22 anos, Amora carregava nas costas uma responsabilidade que muitas pessoas nunca conheceriam. Órfã desde os 17 anos, quando perdeu a mãe em um acidente, ela havia aprendido da forma mais dura que a vida não dava trégua para ninguém. O pequeno barraco, que chamava de lar, estava sempre ameaçado pelo despejo, e cada mês era uma batalha para conseguir pagar o aluguel. Levantou-se devagar, sentindo as articulações protestarem. O trabalho como balconista em uma pequena farmácia do centro da cidade mal pagava o suficiente para suas necessidades básicas. Por isso havia se desdobrado em mais 2 empregos de faxina durante a semana. Eram 3 trabalhos diferentes. Horários apertados, trajetos longos de ônibus e mesmo assim o dinheiro nunca sobrava. Mais um dia, murmurou para si mesma, vestindo o uniforme já desbotado da farmácia. O espelho rachado do banheiro refletia seu rosto cansado, olheiras profundas que pareciam ter se tornado permanentes. Seus cabelos castanhos estavam amarrados em um coque simples e ela aplicou um pouco de batom barato para tentar esconder a palidez. A caminhada até o ponto de ônibus era sempre a mesma rotina. Descia a favela pisando em poças de lama, cumprimentava os vizinhos que já estavam acordados e torcia para que o ônibus não estivesse muito atrasado. Naquela manhã, porém, a chuva tornava tudo mais difícil. Seus sapatos velhos não ofereciam proteção contra a água, e ela sentia os pés gelados a cada passo. No ônibus lotado, prensada entre outros trabalhadores que enfrentavam a mesma luta diária, Amora fechou os olhos por alguns minutos. O balanço do veículo e o cansaço quase a fizeram adormecer em pé. Trabalhar até tarde na noite anterior, limpando os escritórios de um prédio comercial, havia deixado suas pernas doloridas e sua mente embotada. Quando finalmente chegou ao centro da cidade, a chuva havia se intensificado. Ela não tinha guarda-chuva, havia perdido o último na semana anterior e não tinha dinheiro para comprar outro. Correu pelas ruas molhadas tentando se proteger com a bolsa sobre a cabeça, mas chegou à farmácia completamente encharcada. "Você está atrasada de novo, Amora", disse seu chefe, seu Joaquim, sem nem mesmo olhar para ela. "E tá pingando no chão da loja." "Desculpe, seu Joaquim, a chuva estava muito forte e o ônibus atrasou", explicou ela, tentando esconder a irritação na voz. Já era a 3ª vez naquela semana que ele a repreendia por coisas que estavam fora do seu controle. O dia na farmácia passou lentamente. Clientes entravam e saíam, muitos tratando-a com desprezo por causa de sua aparência simples e do jeito tímido de falar. Alguns faziam comentários maldosos sobre pessoas como ela, que não sabiam se portar direito. Amora engolia as humilhações em silêncio. Precisava do emprego. Durante o almoço, comeu um sanduíche barato sentada nos fundos da farmácia, olhando pela janela suja para a rua movimentada. Via pessoas bem vestidas passando apressadas, executivos com ternos caros, mulheres com bolsas de marca. Às vezes se perguntava como seria ter uma vida diferente, mas rapidamente afastava esses pensamentos. Não adiantava sonhar com o impossível. Às 6 da tarde, finalmente chegou o fim de seu expediente na farmácia. Mas sua jornada estava longe de terminar. Precisava correr para o outro lado da cidade, onde faria a limpeza de um pequeno escritório de contabilidade. Era um trabalho que pagava pouco, mas todo o dinheiro extra fazia diferença no final do mês. A chuva continuava caindo forte quando saiu da farmácia. Suas roupas ainda estavam úmidas da manhã e agora teria que se molhar novamente. Começou a correr pelas ruas, calculando mentalmente se conseguiria chegar a tempo no escritório. Não podia se dar ao luxo de perder mais um emprego. Foi quando tudo mudou. Atravessando uma das avenidas mais movimentadas do centro da cidade, Amora estava tão concentrada em não se atrasar que não prestou atenção suficiente no trânsito. A chuva tornava a visibilidade difícil e ela estava exausta demais para pensar claramente. Viu o sinal de pedestres verde e começou a atravessar, mas não percebeu o carro de luxo que vinha em alta velocidade. O impacto foi violento e súbito. Amora sentiu seu corpo sendo arremessado pelo ar antes de tudo escurecer. O barulho do metal se chocando, dos freios cantando no asfalto molhado,
dos gritos das pessoas na rua, tudo se misturou em um eco distante enquanto ela perdia a consciência. Do outro lado da colisão, Leon Travassos saiu desesperado do seu Porsche Pretto. O advogado mais rico e poderoso do país, homem que nunca havia sentido medo de nada, tremeu ao ver o corpo da jovem caído no asfalto. Seus ternos de milhares de reais, seus casos milionários, sua reputação impecável, nada disso importava naquele momento. "Chamei uma ambulância, rápido!" gritou, ajoelhando-se ao lado de Amora, sem se importar com a chuva que ensopava seu terno italiano. Suas mãos trêmulas verificaram se ela ainda respirava, e um alívio desesperado invadiu, ao sentir seu pulso fraco, mas presente. Amora estava desmaiada, o rosto pálido contrastando com o sangue que escorria de um pequeno corte na testa. Leon sentia uma sensação estranha e desconhecida, algo que poderia ser culpa, desespero, ou talvez algo ainda mais profundo que ele não conseguia nomear. A primeira coisa que Amora sentiu ao recuperar a consciência foi uma dor latejante na cabeça. Seus olhos abriram lentamente, adaptando-se à luz branca e clínica do hospital. O cheiro de desinfetante invadiu suas narinas, e ela tentou se mover, mas um gemido de dor escapou de seus lábios. "Devagar, você teve um acidente", disse uma voz masculina que ela não reconheceu. Amora virou a cabeça com dificuldade e viu um homem alto e elegante sentado em uma cadeira ao lado de sua cama. Mesmo ali, naquele ambiente hospitalar, ele exalava sofisticação. Seu terno, apesar de um pouco amassado, claramente custava mais do que ela ganhava em um ano. "Quem é você?" perguntou com a voz rouca, tentando se lembrar do que havia acontecido. Fragmentos da memória começaram a retornar. A chuva, a correria, o barulho do impacto. "Leon Travassos", respondeu ele, notando como ela o observava com desconfiança. Fui eu quem te atropelei." A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Amora tentou se sentar na cama, ignorando a dor que irradiava por todo o seu corpo. Seus olhos se encheram de lágrimas de desespero. "Meus empregos", murmurou levando as mãos ao rosto. "Não posso ficar aqui, não tenho dinheiro para pagar o hospital." Leon observou a reação dela com algo que nunca havia sentido antes. Em seu mundo de luxo e privilégios, nunca havia encontrado alguém que se preocupasse tanto com o trabalho enquanto estava machucada em uma cama de hospital. "Você não precisa se preocupar com isso", disse ele tentando soar tranquilizador. "Eu vou cobrir todas as despesas médicas. É o mínimo que posso fazer." Amora olhou para ele com uma mistura de gratidão e suspeita. "Por que faria isso? Você nem me conhece." "Por que foi minha culpa?" Leon respondeu simplesmente. "Eu estava dirigindo. Eu te machuquei. É minha responsabilidade cuidar de você até que você se recupere completamente. Não preciso da sua caridade", rebateu Amora, seu orgulho falando mais alto que a dor. "Me virar sozinha, como sempre fiz." Leon ficou genuinamente surpreso com a resposta. Estava acostumado com pessoas que aceitavam sua ajuda sem questionar, que até mesmo se aproveitavam de sua generosidade. A resistência de Amora era algo completamente novo para ele. "Não é caridade", insistiu, inclinando-se um pouco para frente. "É reparação. Você perdeu dias de trabalho por minha causa. Precisa de tempo para se recuperar." "E depois, o que acontece quando eu sair daqui?" Amora perguntou, sua voz carregada de uma amargura que Leon nunca havia ouvido antes. "Eu volto para o meu barraco no morro, volto para meus 3 empregos mal pagos e você volta para sua vida de rico. Nada muda." As palavras dela o atingiram de uma forma inesperada. Leon havia crescido em um mundo onde problemas se resolviam com dinheiro, onde tudo tinha um preço. Mas ali estava uma mulher que havia sido atropelada por ele e ainda assim mantinha sua dignidade intacta. "Você tem família? Alguém que possa cuidar de você durante a recuperação?" perguntou, mudando ligeiramente o foco da conversa. Amora desviou o olhar e Leon viu uma sombra de dor passar por seus olhos. Não tenho ninguém." A confissão foi feita em voz baixa, quase um sussurro, mas carregava um peso imenso. Leon sentiu algo se apertar em seu peito. Ele, que sempre havia tido tudo, não conseguia imaginar como era não ter ninguém no mundo. "Então deixe-me ajudar de verdade", disse ele, sua voz ficando mais suave. "Não como caridade, mas como alguém que se importa." "Você não me conhece", Amora repetiu, mas sua voz havia perdido parte da dureza anterior. "Por que se importaria?" Leon ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a pergunta.
Ele mesmo não sabia a resposta. Havia algo em Amora que o intrigava, algo que ia muito além da culpa pelo acidente. Talvez porque você é diferente de todas as pessoas que eu conheço, admitiu finalmente. Você tem uma força que eu nunca vi antes. Amora o estudou com atenção, tentando decifrar suas intenções. Em sua experiência limitada com pessoas ricas, elas sempre queriam algo em troca. Mas havia algo na forma como Leon a olhava que parecia genuíno. O médico disse que você precisa de pelo menos 2 semanas de repouso absoluto. Você não pode voltar para casa sozinha nesse estado. Eu me viro, Amora insistiu teimosamente. Sei que pode, Leon disse, surpreendendo-a com a sinceridade. Mas não deveria ter que se virar sozinha. Não desta vez. Houve um longo silêncio entre eles. Amora lutava internamente entre sua necessidade de independência e a realidade de sua situação. Leon, por sua vez, estava tomando uma decisão que ele mesmo não compreendia completamente. Tenho uma proposta, disse ele, subitamente, surpreendendo até a si mesmo. Minha cobertura tem uma ala de hóspedes completamente separada. Você poderia ficar lá durante sua recuperação, teria privacidade total, cuidados médicos adequados e não precisaria se preocupar com mais nada até estar completamente bem. Amora o encarou como se ele tivesse ficado louco. Você está me oferecendo para morar na sua casa? Na casa de um estranho? Na ala de hóspedes, corrigiu. Seria como ter sua própria casa temporária. E eu não sou completamente um estranho. Sou o idiota que te atropelou, lembra? Apesar de tudo, Amora quase sorriu com o comentário. Quase. Por que faria isso? Perguntou novamente, mas desta vez sua voz carregava mais curiosidade do que desconfiança. Leon olhou para ela, para aquela mulher que havia entrado na vida dele da forma mais inesperada possível e percebeu que não tinha uma resposta racional. Havia algo em Amora que o compelia a querer protegê-la, a querer conhecê-la melhor. Era um sentimento completamente novo e, ao mesmo tempo, assustador para alguém que sempre havia controlado cada aspecto da sua vida. Por que? Talvez. Porque ambos precisamos disso mais do que imaginamos. A cobertura de Leon Travassos ocupava os 2 últimos andares de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo. Quando Amora saiu do elevador privativo, apoiada em muletas e ainda se recuperando dos ferimentos, sentiu-se como se tivesse entrado em outro planeta. O apartamento era imenso, com pé direito duplo e janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Móveis de design italiano, obras de arte que ela só havia visto em revistas, pisos de mármore que refletiam a luz como espelhos. Tudo ali custava mais do que ela poderia ganhar em várias vidas. A ala de hóspedes fica por aqui, disse Leon, conduzindo-a por um corredor decorado com quadros caríssimos. Tem quarto, banheiro privativo, uma pequena sala e até uma kitnet caso prefira preparar suas próprias refeições. Amora seguiu em silêncio, ainda processando a surrealidade da situação. 3 dias atrás, ela estava limpando escritórios e servindo clientes na farmácia. Agora, estava sendo hospedada na casa do homem mais rico que já havia conhecido. É muito bonito, murmurou Amora, sentindo-se completamente deslocada. Mas eu não deveria estar aqui. Leon parou de arrumar as cortinas e se virou para ela. Por que não? Porque não pertenço a esse mundo, respondeu ela com honestidade brutal. Olhe para mim, Leon. Olhe para esse lugar. Somos de universos diferentes. Havia algo na forma como ela disse o seu nome que o fez sentir um aperto no peito. Não era com a reverência que outros usavam ao se dirigir a ele, nem com a familiaridade forçada de quem queria algo em troca. Era simplesmente seu nome. Talvez, disse ele depois de um momento. Mas, por enquanto, você está se recuperando, e este é o lugar mais seguro que posso oferecer. Os primeiros dias foram estranhos para ambos. Amora acordava todas as manhãs ainda esperando ouvir os ruídos familiares do morro, mas encontrava apenas o silêncio luxuoso da cobertura. Tentava ser o mais discreta possível, saindo do quarto apenas quando necessário, recusando-se a pedir qualquer coisa aos empregados. Leon, por sua vez, descobriu que ter alguém em casa mudava completamente sua rotina. Estava acostumado a chegar tarde e encontrar o apartamento vazio, silencioso, impecável. Agora havia sinais sutis da presença de Amora. Uma xícara de té lavada e guardada na kitnet,
o aroma suave de sabonete barato que contrastava com os produtos caros da casa, o som baixo da televisão no quarto de hóspedes durante as noites. Você não precisa se esconder, disse Leon uma manhã, encontrando-a tentando preparar um café na pequena kitnet, enquanto mancava visivelmente. Não estou me escondendo, gemeu Amora, evitando o seu olhar. Só estou respeitando o seu espaço. Meu espaço é solitário demais, admitiu ele, surpreendendo-se pela própria honestidade. Amora ergueu os olhos para ele, notando algo diferente em sua expressão. Leon Travassos, o homem que comandava escritórios de advocacia, que fechava contratos milionários, que tinha o seu nome nos jornais como um dos mais influentes do país, parecia sozinho. Como assim? Perguntou ela, apoiando-se no balcão da kitnet. Quando você tem dinheiro, as pessoas se aproximam por interesse. Quando você tem muito dinheiro, elas fingem ser suas amigas. E quando você tem tanto dinheiro quanto eu tenho, ele dá de ombros. Você descobre que pode comprar companhia, mas não pode comprar genuinidade. Deve ser difícil, disse Amora, e Leon percebeu que ela realmente entendia, sem julgamentos ou sarcasmo. E deve ser difícil viver sem ter certeza se vai conseguir pagar o aluguel no final do mês. Ela concordou simplesmente. Pessoas que se importam comigo realmente se importam. Quantas são essas pessoas? Perguntou Leon com curiosidade genuína. Amora ficou em silêncio por um longo momento. Agora, nenhuma, admitiu finalmente. Mas quando minha mãe estava viva, eu sabia que pelo menos uma pessoa no mundo me amava de verdade. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Mercedes, a governanta da casa que trazia o café da manhã. Amora notou imediatamente como a mulher parecia nervosa, suas mãos tremendo ligeiramente ao colocar a bandeja na mesa. "Está tudo bem, Dona Mercedes?" perguntou Amora com gentileza. A governanta olhou rapidamente para Leon como se pedisse permissão para falar. "Ah, não é nada, querida. Só uns probleminhas em casa." Mais tarde, naquele dia, Amora estava descansando na sala quando ouviu vozes alteradas vindas da cozinha. Reconheceu a voz de Dona Mercedes e de Rodrigo, o administrador da casa de Leon. "Você está ficando velha e ineficiente", dizia Rodrigo com aspereza. "Doutor Leão não pode ter empregados que não servem para nada. Talvez seja a hora de procurar outro emprego." "Por favor, Rodrigo." A voz de Dona Mercedes estava embargada. "Eu trabalho aqui há 15 anos. Só preciso de um pouco mais de tempo para me acostumar com as mudanças." "Tempo é dinheiro, e você está custando caro demais." Amora não conseguiu ficar calada. Apoiando-se nas muletas, foi até a cozinha e encontrou Dona Mercedes com lágrimas nos olhos, enquanto Rodrigo a destratava impiedosamente. "Com licença", interrompeu Amora, sua voz firme apesar da situação delicada. "Dona Mercedes, a senhora poderia me ajudar com uma coisa no meu quarto?" Rodrigo se virou para ela com irritação. "Você não deveria estar interferindo nos assuntos da casa? E você não deveria estar maltratando uma senhora que trabalha aqui há mais tempo do que você provavelmente vive", rebateu Amora sem se intimidar. Leon, que havia acabado de chegar, presenciou a cena do corredor. Viu Amora machucada e apoiada em muletas, defendendo uma funcionária que ela mal conhecia. Viu a forma como Dona Mercedes se refugiou atrás de Amora, como se fosse um escudo protetor. E viu como Rodrigo, um homem que ele pagava bem para administrar sua casa, tratava as pessoas com desprezo. "Rodrigo", disse Leon entrando na cozinha, "você está demitido." "Doutor Leon, eu só estava..." "Você está demitido", repetiu Leon com frieza. "Retire suas coisas e saia." Depois que Rodrigo saiu, Leon se aproximou de Dona Mercedes. "Mercedes, me desculpe. Eu não sabia que ele a tratava assim." "Não precisa se desculpar, Dr. Leon", disse a governanta, ainda emocionada. "Foi a senhorita Amora que me defendeu." Leon olhou para Amora, que parecia desconfortável com a atenção. "Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Não?", disse Leon lentamente. "Você fez o que uma pessoa com um coração bom faria. E isso é muito mais raro do que deveria ser." Naquela noite, Leon não conseguiu parar de pensar no que havia presenciado. Amora não tinha nada a ganhar defendendo Dona Mercedes. Na verdade, poderia ter se metido em problemas por interferir. Mas havia feito mesmo assim, movida por uma compaixão natural que ele havia esquecido que existia. Quando passou pela porta do quarto de hóspedes e viu a luz ainda acesa, bateu suavemente. "Entre",
disse a voz de Amora. Ela estava sentada na cama, lendo um livro velho que havia trazido de casa. Leão notou como ela parecia pequena naquele quarto luxuoso, mas ao mesmo tempo como sua presença o tornava mais acolhedor. Obrigado, disse ele simplesmente. Por quê? Por me lembrar de que nem todas as pessoas são movidas por interesse próprio. Amora fechou o livro e o olhou com atenção. E obrigado a você por me lembrar de que nem todas as pessoas ricas são insensíveis. Eles se olharam por um momento, algo não dito pairando entre eles. Leão sentiu um impulso de se sentar na beira da cama, de continuar conversando, de descobrir mais sobre a mulher que havia invadido sua vida de forma tão inesperada. Em vez disso, deu um passo para trás. Boa noite, Amora. Boa noite, Leão. Mas nenhum dos dois dormiu facilmente naquela noite, ambos tentando negar para si mesmos que algo estava mudando entre eles. O interfone da cobertura tocou numa manhã de quinta-feira, interrompendo o silêncio que havia se tornado confortável entre Leão e Amora. Ela estava na sala principal pela primeira vez desde que chegara, folheando uma revista enquanto ele trabalhava no laptop. Dr. Leão, tem uma senhora aqui que diz ter assuntos a tratar com a senhorita Amora. Amora ergueu os olhos, surpresa. Ninguém sabia onde ela estava, exceto os médicos do hospital. Leão notou a tensão imediata em seu rosto. Pode mandar subir, disse ele, mas Amora já estava se levantando, apoiando-se na mesa para equilibrar-se. Não deveria ser ninguém, murmurou ela claramente nervosa. Quando o elevador se abriu, uma mulher de meia idade, mal vestida e com uma expressão azeda no rosto, saiu pisando duro. Amora reconheceu-a imediatamente. Era Dona Edna, sua antiga senhoria. Então é aqui que você se meteu, disse a mulher olhando ao redor da cobertura com um misto de inveja e desdém. Achei que tinha morrido naquele acidente. Dona Edna, Amora tentou manter a voz firme. O que a senhora está fazendo aqui? Vim cobrar o que é meu, ela respondeu rispidamente. Você deve 2 meses de aluguel e, como desapareceu sem dar satisfação, eu peguei suas coisas e joguei tudo fora. O mundo de Amora pareceu desabar. Jogou fora? Tudo. Roupas, livros, aquelas fotografias velhas que você guardava da sua mãe. Dona Edna falou com crueldade deliberada. O barraco já está alugado para outra pessoa, mas você ainda me deve R$300. Amora sentiu as pernas falharem. As fotografias de sua mãe eram tudo que lhe restava de família, suas únicas lembranças tangíveis de quando ainda havia amor em sua vida. Leão percebeu imediatamente que algo estava errado e se aproximou. Quanto ela deve? Perguntou ele, já tirando a carteira do bolso. Leão não. Amora sussurrou, mas sua voz estava quebrada. R$300, disse Dona Edna, seus olhos brilhando ao ver o movimento da carteira. Leão tirou as notas e as entregou à mulher. Agora se retire da minha casa. Dona Edna pegou o dinheiro e saiu sem nem mesmo um obrigado, deixando Amora parada no meio da sala, tremendo visivelmente. Minhas fotos. Ela jogou fora as únicas fotos que eu tinha da minha mãe. Amora. Não. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Não diga nada. Não diga que você pode recuperar as fotos, que pode comprar outras coisas, que pode consertar isso com o seu dinheiro. Eu só queria ajudar. Ajudar? Amora riu amargamente. Você acha que está me ajudando? Você acha que seu dinheiro resolve tudo? Você acabou de pagar minha dívida como se fosse troco, mas não pode devolver as únicas coisas que realmente importavam. Você está certa. Leão admitiu, surpreendendo-a com a honestidade. Eu não posso, mas não posso deixar de tentar fazer alguma coisa quando vejo você sofrendo. Por que se importa tanto? Amora gritou, toda a dor e frustração finalmente explodindo. Eu sou apenas uma garota pobre que você atropelou. Uma caridade para a sua consciência pesada. Você sabe que não é isso. Leão respondeu, sua voz também ficando mais alta. Você sabe que isso aqui já não tem nada a ver com culpa. Então tem a ver com o quê? Ela desafiou, se aproximando dele apesar das muletas. Com piedade? Com você querendo se sentir nobre ajudando uma favelada? Tem a ver com o fato de que você me faz sentir menos sozinho. Leão explodiu. Com o fato de que, pela primeira vez em anos, eu acordo esperando encontrar alguém no café da manhã. Com o fato de que você me olha como se eu fosse apenas um homem, não uma conta bancária. As palavras saíram antes que ele conseguisse contê-las. Pudesse censurá-las, cruas e verdadeiras.
Amora ficou em silêncio, processando o que ele havia acabado de confessar. E você? Leon continuou. Agora que havia começado, não conseguia parar. Você está com raiva porque alguém se importa com você de verdade. E isso te assusta, porque é mais fácil acreditar que está sozinha no mundo do que se permitir confiar em alguém novamente. Você não me conhece, Amora sussurrou, mas sua voz havia perdido a força. Sei que sua mãe morreu quando você tinha 17 anos. Leon disse mais suavemente. Sei que você trabalha em 3 empregos para sobreviver. Sei que você nunca teve ninguém que cuidasse de você desde então. E sei que você tem medo de deixar alguém se aproximar porque não suportaria perder outra pessoa importante. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amora. Pare, ela pediu fracamente. E eu sei que você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Leon continuou, se aproximando dela. Mas mesmo as pessoas fortes merecem alguém que as proteja às vezes. A chuva havia começado a cair lá fora, e Leon notou que Amora estava olhando para as janelas com uma expressão perdida. Quer tomar um ar? Perguntou ele gentilmente. Ela assentiu, e ele a conduziu até o jardim da cobertura. A chuva era leve, quase uma névoa, e a cidade se estendia abaixo deles como um tapete de luzes. Ficaram em silêncio por um longo tempo, lado a lado, deixando que a umidade do ar refrescasse os ânimos exaltados. Amora havia parado de chorar, mas Leon podia sentir a tensão ainda emanando dela. Eu tinha 7 anos quando meus pais morreram. Ele disse de repente, surpreendendo-a. Acidente de carro também. Que ironia. Fui criado por minha avó, uma mulher que acreditava que dinheiro era a única coisa que importava no mundo. Amora se virou para olhá-lo, vendo-o sob uma luz diferente. Ela me ensinou que sentimentos eram fraqueza, que as pessoas sempre te decepcionariam, que a única coisa confiável era o sucesso financeiro. Leon continuou. E eu acreditei nisso por muito tempo, até você aparecer na minha vida. Leon, você me fez lembrar de que existe bondade genuína no mundo, ele disse se virando para encará-la. Você me fez sentir coisas que eu havia decidido que não eram para mim. A chuva estava ficando mais forte, mas nenhum dos dois se movia para se abrigar. Estavam muito próximos agora, e Leon podia ver as gotas de água brilhando nos cílios de Amora. Eu também sinto, ela sussurrou, finalmente admitindo para si mesma. Eu também sinto coisas que não deveria sentir. O olhar de Leon se intensificou. Como o quê? Como se talvez eu não estivesse completamente sozinha no mundo, ela confessou, sua voz quase inaudível. Como se talvez existisse alguém que realmente se importasse comigo. Existe, Leon disse, levantando uma das mãos para tocar suavemente o rosto molhado dela. Eu me importo, mais do que deveria, mais do que é sensato. Amora fechou os olhos ao sentir o toque dele, inclinando-se levemente contra sua mão. Quando os abriu novamente, viu que Leon estava muito próximo, olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração disparar. Amora. Ele murmurou seu nome como uma prece. E então, sem mais palavras, sem mais resistência, ele inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo carregado de tudo o que haviam estado negando. Dor, alívio, desejo, medo, esperança, tudo se misturou naquele momento sob a chuva. Amora respondeu ao beijo com uma paixão que a surpreendeu, suas mãos se agarrando à camisa dele como se fosse uma tábua de salvação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. A chuva havia aumentado e eles estavam completamente molhados, mas nenhum dos dois se importava. Folgou, tudo vai ser muito mais interessante agora, Amora sussurrou, apoiando a testa na dele. Eu sei, Leon respondeu, suas mãos ainda emoldando o rosto dela. E eu não me importo. Ficaram ali, abraçados sob a chuva, 2 mundos completamente diferentes que haviam encontrado uma conexão impossível de ignorar. Por um momento, não existiam diferenças sociais, não existia medo do futuro, não existia nada além deles dois e a certeza de que algo havia mudado irrevocavelmente entre eles. Na manhã seguinte ao beijo, Amora acordou com um nó no estômago. A lembrança dos lábios de Leon sobre os seus ainda queimava na memória. Mas à luz do dia, a realidade parecia muito mais complicada. Ela havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Levantou-se cedo, tomou banho e se vestiu com as poucas roupas que havia conseguido comprar desde o acidente. Quando saiu do quarto, encontrou Leon na cozinha, preparando café,
como havia se tornado seu hábito nas últimas semanas. Bom dia, ele disse suavemente. E havia algo diferente em sua voz, uma ternura nova que a fez corar. Bom dia, ela respondeu, evitando seu olhar. Leon, nós precisamos conversar. Ele parou o que estava fazendo e se virou completamente para ela. Sobre o beijo? Sobretudo, Amora disse, forçando-se a olhá-lo nos olhos. Eu acho que é hora de eu sair daqui. A expressão de Leon se fechou imediatamente. Por causa do beijo? Por causa do que o beijo representa. Amora corrigiu. Nós estamos nos envolvendo em algo que não pode dar certo. Você sabe disso. Eu sei que você está com medo, Leon respondeu, se aproximando dela. Mas isso não significa que estamos errados. Estamos sim, Amora insistiu, dando um passo para trás. Olhe para a sua volta, Leon. Olhe para essa casa, para a sua vida, para quem você é. E depois olhe para mim. Eu sou uma favelada sem estudo, sem família, sem nada para oferecer. Você está oferecendo a si mesma. E isso é mais do que qualquer pessoa já me ofereceu. As palavras dele a atingiram como um soco no peito, mas ela se forçou a manter a decisão. Não pode funcionar. Pessoas como você não ficam com pessoas como eu. Isso só existe nos filmes. Então por que você me beijou de volta ontem? Leon perguntou, sua voz carregada de frustração. Amora desviou o olhar, não tendo resposta para isso. Ou melhor, tendo uma resposta que não queria admitir, que por fortuna, pela primeira vez na vida, havia sentido que talvez pudesse ser amada. Eu já falei com o médico. Ela mentiu. Estou liberada para voltar ao trabalho. Vou procurar um lugar para morar. E... Não! Leon a interrompeu. Amora, não faça isso. Não fuja de mim por causa do medo. Não é medo. Ela mentiu novamente. É realismo. Nos dias seguintes, a tensão na cobertura era palpável. Leon tentava se aproximar, mas todas as suas tentativas eram rejeitadas por Amora, que havia voltado a se comportar como uma hóspede formal e distante. Ele ofereceu comprar roupas novas para ela. Rejeitado. Ofereceu pagar um curso profissionalizante. Rejeitado. Ofereceu ajudar a encontrar um emprego melhor. Rejeitado com veemência. Você não entende, Amora disse numa das discussões. Eu não quero sua ajuda financeira. Nunca quis. Então o que você quer de mim? Leon perguntou, exasperado. A pergunta ficou sem resposta, porque a verdade é que Amora queria algo que Leon não podia dar. A certeza de que eles poderiam ter um futuro juntos, sem que ela fosse vista como uma oportunista ou ele como um idiota que se deixou enganar por uma golpista. Para Leon, a situação era igualmente frustrante. Toda a sua vida havia sido construída em torno de soluções práticas. Problema financeiro, ele pagava. Problema legal, ele resolvia. Problema pessoal, ele contratava alguém para resolver. Mas Amora era um quebra-cabeça que não se encaixava em nenhum de seus métodos habituais. Ela não queria seu dinheiro, não se impressionava com o seu status, não se deixava comprar ou convencer com presentes caros. Pela primeira vez na vida, Leon se sentiu completamente perdido. Pequena bolsa e uma lista de endereços que havia conseguido nos classificados. Leon ficou na cobertura, incapaz de se concentrar no trabalho, olhando constantemente para o relógio e se perguntando como ela estava se saindo. Amora voltou no final da tarde com uma expressão devastada no rosto. Leon estava na sala quando ela entrou e imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Como foi? Perguntou ele, se levantando. Ela não respondeu imediatamente. Foi até o sofá e se sentou pesadamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Eles sabem, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Sabem o quê? Sobre nós, sobre eu estar morando aqui. Amora levantou os olhos para ele e Leon viu lágrimas de humilhação brilhando ali. Aparentemente, alguém espalhou a história de que eu sou sua amante, que estou me aproveitando de você, que sou uma oportunista que se jogou na frente do seu carro de propósito. Leon sentiu uma raiva fria subindo por sua espinha. Quem disse isso? Não importa quem disse, Amora respondeu amargamente. O que importa é que ninguém quer me contratar. Fui a 8 lugares diferentes hoje. Em 3 deles, me mandaram embora assim que souberam meu nome. Nos outros 5, inventaram desculpas esfarrapadas para não me dar o emprego. Isso é ridículo, Leon disse, começando a andar de um lado para o outro.
É difamação. Posso processar qualquer um que esteja espalhando essas mentiras. Você não entende, Amora disse, se levantando também. Não é mentira. Eu estou morando na sua casa. Eu estou me aproveitando da sua generosidade. E nós... Ela hesitou. Nós nos beijamos. Então talvez eles não estejam tão errados assim. Eles estão completamente errados, Leon disse com veemência. Você não é minha amante. Você não está se aproveitando de mim e você definitivamente não se jogou na frente do meu carro. Mas como vou provar isso? Amora perguntou, sua voz se quebrando. Como vou conseguir trabalho se todos acham que sou uma golpista? Como vou reconstruir minha vida se meu nome está na lama? Leon parou de andar e a olhou fixamente. Uma determinação feroz brilhou em seus olhos. Deixe isso comigo, disse ele, pegando o telefone. Leon, não, Amora protestou. Não faça nada que possa prejudicar você também. Eles prejudicaram você, ele respondeu simplesmente, e isso é inaceitável. Naquela noite, Leon trabalhou até tarde, fazendo ligações, mandando e-mails, movimentando sua considerável influência. No dia seguinte, uma entrevista coletiva foi convocada. Leon Travassos, o advogado mais poderoso do país, apareceu diante das câmeras com uma expressão séria e determinada. Fui informado de que pessoas mal-intencionadas estão espalhando mentiras sobre a senhorita Amora Valência. Ele começou, sua voz ecoando a autoridade. Quero deixar claro que a senhorita Valência é uma jovem de caráter exemplar, que está se recuperando de ferimentos causados por um acidente do qual eu fui responsável. Qualquer pessoa ou empresa que continue a difamá-la responderá judicialmente por seus atos. A sala ficou em silêncio. Então ele continuou. Além disso, anuncio a criação da Fundação Amora Valência, dedicada a ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social. A senhorita Valência será a diretora executiva da fundação, com salário compatível com suas responsabilidades. As perguntas dos jornalistas explodiram como foguetes de artifício, mas Leon respondeu a todas com diplomacia e firmeza. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Amora assistindo a cobertura na televisão. Você criou uma fundação com meu nome, ela disse sem se virar quando ele entrou. Criei, Leon confirmou. E me ofereceu um emprego sem me consultar. Ofereci. Amora se virou para ele e Leon não conseguiu decifrar a expressão em seu rosto. Por que fez isso? Perguntou ela. Porque ninguém difama a mulher que eu amo e sai impune. Leon respondeu, as palavras saindo antes que ele pudesse censurá-las. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Amora olhou com os olhos arregalados. Você disse que me ama, sussurrou ela. Disse, Leon confirmou, não recuando. E é verdade. A declaração pública de Leon teve o efeito de uma bomba no círculo social da elite paulistana. Na manhã seguinte à coletiva, os telefones do escritório não paravam de tocar, mas não eram clientes interessados em seus serviços. Eram sócios, parceiros de negócios e conhecidos demonstrando sua preocupação com suas decisões recentes. Leon, você enlouqueceu completamente, disse Ricardo Monteiro, um dos sócios mais antigos do escritório, entrando em sua sala sem bater. Criar uma fundação para uma desconhecida, se expor na mídia por causa de uma... Cuidado com o que vai dizer. Leon interrompeu friamente sem levantar os olhos dos documentos que estava revisando. Você sabe o que estão falando por aí? Que você perdeu o juízo, que essa mulher te enfeitiçou, que você não está mais competente para tomar decisões importantes? Leon finalmente ergueu os olhos. E você acredita nisso? Ricardo hesitou. Eu acredito que você está agindo de forma impulsiva. O Leon Travassos que eu conheço jamais faria algo tão emocional. Talvez o Leon Travassos que você conhecia precisasse mudar, Leon respondeu calmamente. Nos dias seguintes, as consequências se intensificaram. 3 grandes clientes cancelaram contratos, alegando incompatibilidade de valores. O convite para o jantar beneficente da alta sociedade, onde Leon sempre era o palestrante principal, foi discretamente retirado. Conversas se interrompiam quando ele entrava nos restaurantes frequentados pela elite.
Mas foi na reunião do conselho do escritório que Leon percebeu quão superficiais eram suas relações. Leon, você precisa reconsiderar essa situação, disse Helena Vasquez. Outra sócia importante. Está prejudicando nossa imagem corporativa. Nossos clientes esperam discrição, sobriedade. Sobriedade? Leon repetiu com uma ironia amarga. Vocês querem dizer hipocrisia? Queremos dizer profissionalismo, Ricardo interferiu. Você sempre foi nosso exemplo de controle, de racionalidade. E agora vocês descobriram que eu sou humano. Que sinto, que amo, que cometo erros. E isso os incomoda. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Leon olhou ao redor da mesa para as pessoas com quem havia trabalhado por anos e viu estranhos. Pessoas que o respeitavam por seu sucesso, que o bajulavam por seu dinheiro, mas que o abandonavam no primeiro sinal de que ele estava mudando. Saibam que não vou mudar de atitude, disse ele finalmente. Amora Valência é uma pessoa íntegra que foi injustamente difamada. E se nossa sociedade não consegue aceitar que eu defenda alguém que eu amo, então talvez seja a hora de reconsiderarmos nossa parceria. A tensão na sala era palpável. Helena e Ricardo trocaram olhares significativos. Talvez seja mesmo, murmurou Ricardo. Quando Leon chegou em casa naquela noite, encontrou Amora na cozinha, preparando o jantar. Ela havia assumido algumas tarefas domésticas como forma de se sentir útil, apesar dos protestos dele. Como foi o dia? Perguntou ela, notando imediatamente sua expressão sombria. Leon se sentou na mesa da cozinha, um hábito que havia desenvolvido recentemente. Antes de Amora, ele sempre jantava sozinho em sua sala de jantar formal, lendo relatórios ou respondendo e-mails. Agora preferia a intimidade da cozinha, a companhia bela. Está complicado, admitiu. Parece que minha declaração não foi bem recebida pelos meus ex-sócios. Amora parou de mexer a panela e se virou para ele, preocupada. Ex-sócios? Ainda não é oficial, mas acho que em breve será. Leon suspirou. Eles acham que eu perdi o juízo, que estou comprometendo a imagem da empresa. Leon, isso é por minha causa, Amora disse, aproximando-se. Eu nunca quis que você perdesse nada por mim. Eu não perdi nada importante, ele respondeu, surpreendendo-o com a convicção em sua voz. Na verdade, acho que estou ganhando algo que nunca tive. O quê? Autenticidade. Leon disse, pegando a mão dela. Pela primeira vez na minha vida, eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo. E você sabe qual foi a parte mais reveladora de tudo isso? Amora balançou a cabeça. Descobrir quantas das minhas amizades eram baseadas apenas no que eu poderia fazer por essas pessoas. Quantos dos meus relacionamentos eram puramente transacionais? Leon sorriu amargamente. Você estava certa quando disse que eu poderia comprar companhia, mas não genuinidade. Naquela semana, Leon tomou decisões que chocaram ainda mais seu círculo social. Cancelou sua participação em 3 eventos beneficentes da alta sociedade, vendeu seu camarote no clube de polo e se retirou do conselho de 2 hospitais privados onde sua presença era mais ornamental que funcional. Você está se isolando, observou Amora numa manhã, depois de ouvir mais uma ligação tensa entre ele e algum conhecido. Eu estou me libertando, Leon corrigiu. Há uma diferença. Eles estavam no jardim da cobertura, onde haviam se beijado pela primeira vez. O lugar havia se tornado um refúgio para ambos, longe das pressões externas. Não se arrepende? Perguntou Amora suavemente. Leon a olhou com atenção. Ela estava mais bonita do que nunca, mas havia uma maturidade nova em seus olhos, uma compreensão das complexidades da vida que ia além de sua idade. Do quê? De defender você? De admitir que te amo? De descobrir quem realmente se importa comigo? Ele balançou a cabeça. Jamais. Mesmo perdendo tanto? Amora. Leon se virou completamente para ela, segurando suas mãos. Eu passei a vida inteira acumulando coisas, dinheiro, propriedades, relacionamentos estratégicos, prestígio.
mas nunca havia sentido que realmente possuía algo valioso, até conhecer você. Eu não sou uma posse, ela disse com um sorriso suave. Não, você é muito mais importante que isso, ele respondeu seriamente. Você é uma escolha. A primeira escolha verdadeiramente livre que eu fiz na minha vida adulta. As lágrimas brotaram nos olhos de Amora. Leon, você me mostrou que eu posso ser mais do que meus predecessores foram, mais do que minha criação me programou para ser. Com você, eu não sou o Leon Travassos, o advogado poderoso. Eu sou apenas Leon, um homem que quer ser melhor para a mulher que ama. Amora se aproximou dele, colocando as mãos em seu rosto. E você me mostrou que eu posso ser mais do que minhas circunstâncias, que posso ser amada, respeitada, valorizada. Sempre foi assim, Leon murmurou. Você só precisava de alguém que enxergasse. Nós dois precisávamos, ela corrigiu. Ficaram ali abraçados enquanto o sol se punha sobre São Paulo. Duas pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis, que haviam enfrentado preconceitos e julgamentos, que haviam descoberto que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Então, o que fazemos agora? Perguntou Amora. Agora, Leon disse beijando sua testa suavemente, construímos uma vida juntos. Não a vida que a sociedade espera, não a vida que seria mais fácil, mas a vida que escolhemos. Mesmo que seja difícil, especialmente porque será difícil, Leon sorriu. As melhores coisas da vida nunca são fáceis. Naquela noite, quando se separaram para ir dormir, ainda mantendo a formalidade de quartos separados, mais por respeito mútuo que por falta de desejo, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais o rico e a pobre, o culpado e a vítima, o protetor e a protegida. Eram Leon e Amora, duas pessoas imperfeitas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis, que haviam enfrentado preconceitos e julgamentos, que haviam descoberto que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. 3 meses depois da declaração pública que mudou suas vidas, Leon acordou com uma certeza cristalina. Precisava conhecer a origem de Amora. Não por curiosidade superficial, mas por um desejo profundo de compreender completamente a mulher que havia transformado sua existência. Quero que você me leve ao seu bairro, disse Leon durante o café da manhã, surpreendendo Amora, que quase derrubou a xícara. Leon, por quê? Não há nada lá que você precise ver. Há tudo que eu preciso ver, ele respondeu com suavidade. Quero entender de onde você veio, o que te formou, por que você é tão forte. O olhar de Amora se encheu de uma mistura de medo e vulnerabilidade. Não é um lugar bonito. É diferente de tudo que você conhece. Eu sei, e é exatamente por isso que preciso ir. 2 horas depois, o BMW de Leon subia lentamente a ladeira íngreme do Morro da Esperança. As ruas pavimentadas da cidade deram lugar ao asfalto irregular, depois à terra batida. Casas de alvenaria se misturavam com barracos de madeira, antenas parabólicas disputavam espaço com varais de roupa e o cheiro de comida caseira se misturava ao som constante de música alta e conversas animadas. Leon estacionou onde a rua se tornava impossível para o carro e continuaram a pé. Amora caminhava tensa ao seu lado, observando os olhares curiosos dos vizinhos. Algumas crianças correram para cumprimentá-la, e Leon notou como seu rosto se iluminou ao vê-las. Oi, Júlia, como você está? E os estudos? Tô bem. Mamãe disse que você ficou rica e não ia mais voltar aqui. Leon viu Amora se encolher ligeiramente. Eu nunca esqueceria vocês, pequena. Passaram pela casa onde ela havia crescido, um pequeno cômodo onde morava com a avó até os 17 anos. Visitaram a escola onde ela estudara, um prédio com paredes descascadas, mas onde os professores ainda a receberam com carinho. Conheceram Dona Maria, a vizinha que havia cuidado dela depois que a avó morreu, e seu João, que lhe dera o primeiro emprego aos 14 anos em sua pequena mercearia. A cada conversa, a cada história, Leon sentia uma admiração crescente por Amora.
Via como ela havia lutado, não apenas para sobreviver, mas para se manter íntegra em meio às dificuldades. Via também como sua presença impactava positivamente as pessoas ao seu redor, as crianças que a viam como exemplo, os adultos que respeitavam sua determinação. "Agora você entende por que eu tinha medo?", perguntou Amora. "Dois mundos tão diferentes? Como poderiam se encontrar?" Leon parou o carro em um mirante que oferecia uma vista completa da cidade. São Paulo se estendia diante deles, uma metrópole de contrastes, onde arranha-céus conviviam com favelas, onde a riqueza e a pobreza se tocavam sem se misturar. "Entendi", disse ele finalmente, "mas também entendi outra coisa." "O quê?" "Que você não precisa escolher entre os dois mundos. Você pode ser a ponte entre eles." Nos meses seguintes, Leon pôs em prática uma ideia que vinha amadurecendo desde aquela visita. Usando sua fortuna e sua influência, criou não apenas a Fundação Amora Valência, mas um projeto muito mais amplo, o Instituto Esperança, um centro de educação e capacitação profissional instalado no próprio Morro da Esperança. "Quero que você dirija isso comigo", disse Leon a Amora, mostrando as plantas do futuro instituto. "Não como minha protegida ou beneficiária, mas como minha parceira. Você conhece essa realidade melhor que qualquer pessoa que eu poderia contratar." Amora olhou os projetos com lágrimas nos olhos. Ali estavam salas de aula modernas, laboratório de informática, oficinas profissionalizantes, biblioteca, quadra poliesportiva, tudo o que ela havia sonhado para sua comunidade. "Leon, isso é incrível, mas você tem certeza? Dirigir um projeto assim comigo significa que estaremos juntos profissionalmente também." "Amora." Leon segurou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. "Eu quero estar junto com você em tudo. No trabalho, na vida, nos sonhos, nos desafios. Quero que sejamos uma equipe completa." O Instituto Esperança foi inaugurado 6 meses depois. Numa cerimônia simples, mas emocionante. Leon fez questão de que Amora fosse apresentada como diretora-geral e cofundadora, não como uma beneficiária que havia dado sorte. Ela discursou para uma plateia mista, que incluía desde moradores do morro até empresários que Leon havia convencido a apoiar o projeto. "Este instituto representa mais que oportunidades educacionais", disse Amora com uma segurança que impressionou a todos. "Representa a prova de que quando vencemos nossos preconceitos e unimos nossas diferenças, podemos criar algo muito maior do que a soma de nossas partes individuais." E Leon, na primeira fila, sorriu com orgulho. A mulher tímida e insegura que havia conhecido no hospital havia se transformado em uma líder natural, capaz de inspirar e mobilizar pessoas. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Leon e Amora subiram ao Jardim da Cobertura, seu lugar especial, onde haviam se beijado pela primeira vez, onde haviam tomado as decisões mais importantes de suas vidas. "Você se lembra da primeira vez que estivemos aqui?", perguntou Leon, parando exatamente no local onde haviam se abraçado sob a chuva. "Como eu poderia esquecer?", Amora sorriu. "Foi quando tudo mudou entre nós." "Foi quando eu percebi que havia me apaixonado por você", Leon corrigiu. "Mas hoje é quando eu quero que tudo mude novamente." A Amora o olhou intrigada. Leon respirou fundo e então, diante da vista de São Paulo iluminada pela noite, ajoelhou-se diante dela. "Amora Valência", disse ele, retirando uma pequena caixa do bolso. "Você transformou minha vida de maneiras que eu nem imaginava serem possíveis. Me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a riqueza real está nos relacionamentos genuínos, que ser vulnerável é ser corajoso." Amora levou as mãos à boca, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. "Você me mostrou que eu posso ser um homem melhor, mais completo, mais humano. E agora eu quero passar o resto da minha vida retribuindo tudo isso. Quero ser seu parceiro em tudo, nos sonhos, nos projetos, nas alegrias e nas dificuldades." Leon abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, não ostensivo, mas significativo. "Quer se casar comigo? Não por gratidão, não por conveniência,
mas por amor. Amora não conseguiu falar imediatamente. As lágrimas escorriam livremente enquanto ela olhava para o homem que havia mudado sua vida completamente. O mesmo homem que havia atropelado ela por acidente havia se tornado sua salvação, seu amor, seu futuro. Sim, sussurrou ela finalmente. Sim, eu quero me casar com você. Leon se levantou e colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas de emoção. Então a beijou, um beijo que selava não apenas seu compromisso, mas toda a jornada que haviam percorrido juntos. Quando se separaram, ambos riram através das lágrimas. Sabe o que é o mais incrível em tudo isso? Disse Amora olhando o anel em seu dedo. O quê? Que começou com um acidente, mas se tornou a coisa mais certa das nossas vidas. Leon sorriu, abraçando-a contra o peito. Talvez não tenha sido um acidente. Talvez tenha sido o destino nos forçando a nos encontrar. Você acredita em destino agora? Eu acredito em nós, e isso é mais forte que qualquer destino. Ficaram ali abraçados, olhando a cidade que se estendia a seus pés. Uma cidade de contrastes, de diferenças, de desigualdades, mas também de possibilidades. Assim como eles, diferentes em origem, unidos no amor, decididos a construir o futuro onde essas diferenças fossem força, não barreira. O Instituto Esperança era apenas o começo. Juntos, eles transformariam não apenas suas próprias vidas, mas a vida de centenas de jovens que, como Amora, precisavam apenas de uma oportunidade para mostrar seu valor. E assim, sob as estrelas de São Paulo, Leon e Amora selaram não apenas seu amor, mas seu compromisso de usar esse amor para transformar o mundo a seu redor, uma vida de cada vez. O amor havia vencido todos os preconceitos e, mais importante, havia se tornado uma força de transformação que se espalharia muito além deles dois.